Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno e aluna do CPV UEL. Sejam bem-vindos a mais uma revisão de História do Brasil. Sou o professor Vinícius e hoje vamos conversar sobre as culturas nacionais brasileiras, as suas identidades e as suas ideias, ok? E antes de começar, como eu sempre lembro vocês, na medida do possível, confira o material de aula que está em PDF, certo? No material de aula eu já deixo os slides no formato de imagem, então você não precisa se preocupar em copiar os slides enquanto você assiste a aula. Tem tudo lá no material de aula e também tem as questões referentes a essa aula para você resolver. E caso você tenha alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão, é só entrar lá no nosso grupo do Facebook, o História CPV 2020, e entrar em contato conosco. Os seus professores de História estão lá à sua disposição para atender as suas dúvidas, ok? E só relembrando o que nós vimos na revisão anterior, eu conversei com vocês sobre a história do trabalho no Brasil. Então nós pegamos uma trajetória desde a escravidão até o trabalho assalariado. Então nós passamos pelos temas da escravidão, da imigração, né, quando a mão de obra estrangeira substituiu o trabalho escravo aqui no Brasil, e terminamos falando sobre o trabalho assalariado, que foi o regime de trabalho que começou a se construir no período republicano no Brasil, né? E hoje, como nós estamos trabalhando aí com os temas em História do Brasil, o tema da nossa aula de hoje vai ser Identidades e Ideias às Culturas Nacionais. Então, a ideia é nós passarmos rapidamente pelos três grandes períodos da história do Brasil, né, a colônia, o império e a república, para nós entendermos como que a identidade brasileira ela foi sendo construída em cada um desses períodos, formando as diversas culturas nacionais. Então, o nosso papo hoje ele é um papo mais cultural, ele é um papo mais ligado à forma como as populações expressam o seu modo de vida, o seu modo de pensar, ok? Vamos nessa então? Começando pela colônia, a colonização europeia do Brasil, né, a chegada dos portugueses no Brasil, ela foi um processo de imposição da cultura europeia e destruição da cultura nativa. Certo? Lembra lá que desde as aulas em que eu falei sobre o período colonial, desde o início houve aquela tentativa de impor a cultura europeia, a fé católica, né, o sistema político europeu às populações nativas. Né? E duas palavrinhas são importantes nesse processo, que são as palavrinhas de etnocentrismo e aculturação. Etnocentrismo significa aquela concepção em que a sua etnia, a sua própria raça, ela é superior a todas as outras. Então, essa era a concepção dos europeus naquele momento, que a civilização europeia era superior a todas as outras, estava no centro da humanidade, e assim os europeus promoveram um processo de aculturação das populações nativas, ou seja, incorporar essas populações nativas à sua própria cultura, como se estivessem ensinando a forma correta, né, de se existir. Assim, os elementos culturais indígenas e africanos, posteriormente, né, com os africanos que foram trazidos e escravizados para o Brasil, acabaram sendo reprimidos, tanto pacificamente, entre aspas, ou com violência. Então, essa colonização europeia, ela usava tanto da violência, então, de realmente forçar essas populações indígenas e africanas a adotarem práticas, adotarem a religião europeia, ou então eram utilizadas formas mais sutis, né, de impor de reprimir esses elementos culturais indígenas e africanos, como por exemplo, utilizando da conversão, né, pela conversão dos indígenas, dos africanos, à fé católica. No entanto, essas populações indígenas e africanas, elas não aceitaram toda essa situação pacificamente. Como eu sempre falo para vocês, ocorrem resistências no interior das sociedades indígenas e africanas, e essas resistências se manifestam de diversas formas. Hoje é muito fácil a gente perceber isso, como por exemplo na religião, com as religiões afro-brasileiras, né, e até algumas práticas da Igreja Católica que são influenciadas pelas religiões indígenas. A língua, né? A nossa língua ela ainda tem muitas palavras de origem africana, de origem indígena. As artes, como na música, como na pintura, na escultura, sempre tem uma influência indígena, uma influência africana, e também na culinária. Além disso,
Outra forma de resistência, né, praticada pelos indígenas e pelos africanos, era ressignificar os elementos europeus, ou seja, atribuir um novo significado àquelas coisas que estavam sendo impostas a ele. Então isso foi muito comum, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, de pegar os santos católicos e relacionar eles com os orixás, certo? Então era uma prática muito comum de ressignificação dos elementos europeus. Além disso, um outro ponto importante de nós lembrarmos é que, durante o período colonial, não existe um sentimento de identidade nacional brasileira. O que eu quero dizer com isso? Estou dizendo que as pessoas que viviam na colônia, naquilo que ainda ia se tornar o Brasil, não havia um sentimento de identidade nacional. Então, ninguém que morava na colônia se considerava brasileiro. Todo mundo se considerava súdito da coroa portuguesa, certo? Porque não havia a ideia ainda do Brasil como um país unificado. Apesar disso, vocês lembram que eu falei para vocês, já teve algumas aulas sobre isso, principalmente no século XVIII, surgiram diversos movimentos anticoloniais, como a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Conjuração Baiana, em 1798. Esses movimentos anticoloniais, apesar deles, né, lutarem pela liberdade, lutarem pela sua maior autonomia, eles eram influenciados pelo iluminismo europeu e pelo iluminismo estadunidense. Muito provavelmente você ouviu falar disso aqui nas aulas de História Geral ou até mesmo em Filosofia. Assim, esses movimentos anticoloniais, apesar de eles desejarem buscar mais liberdades, desejarem ter mais autonomia, eles também não tinham um sentimento de identidade nacional brasileira, já que todos eles lutam por transformações apenas regionais e jamais estão pensando no Brasil como um todo para o seu projeto de liberdade, para o seu projeto de independência. E mesmo quando a independência do Brasil chega, mesmo quando a independência do Brasil acontece, as influências estrangeiras ainda se mantêm muito presentes por aqui. Basta lembrar que o Brasil ele se torna independente, mas o governo brasileiro, a partir do momento da independência, é uma monarquia, né? É governado por Dom Pedro I, que é um português, né? Que ele é descendente da família real portuguesa. Então, mesmo com a independência do Brasil, as influências estrangeiras se mantêm muito fortes por aqui, principalmente por conta da presença portuguesa na monarquia e pelas influências estrangeiras, principalmente advindas da Inglaterra, ok? Passando para o Império, aí sim a gente já começa a falar em uma identidade nacional, certo? Após a independência, a situação que nós temos no Brasil é de um país extremamente heterogêneo. O que eu quero dizer com heterogêneo? Um país muito diverso entre si. Né? As diversas regiões do Brasil, elas têm culturas, elas têm identidades e têm práticas de vida muito diferentes. Não existe uma unidade cultural no Brasil. Então, era quase impossível, após a independência, todas as pessoas do território brasileiro se afirmarem como brasileiros. Assim, nesse período, os conflitos regionais contra o poder central começaram a se tornar cada vez mais frequentes. Como exemplo disso, na década de 1830 até 1840, nós tivemos a série de revoltas, né, que ficou conhecida como revoltas regenciais. Essas revoltas foram causadas principalmente por conta da ausência de identidade nacional e pelas desigualdades regionais. A gente vai resolver uma questão sobre ela, mas só lembrando, essas revoltas regenciais, elas acontecem em diferentes regiões do Brasil e sempre envolve uma revolta contra o poder central, que está lá no Rio de Janeiro, que quer impor uma cultura e um modo de governo oficial para todo o restante do país. Então, a questão da identidade nacional, ela só vai começar a ser resolvida, só vai começar a ser definida a partir do período do Segundo Reinado aqui no Brasil, quando Dom Pedro II é o imperador. Ele vai reinar de 1840 até 1889 e ele vai se empenhar bastante nesse projeto de construção de uma identidade nacional oficial, ou seja, uma identidade nacional, uma cultura nacional que seja aprovada pelo governo, que seja aprovada pelas pessoas que estão no poder na época. E como que ele vai fazer isso? Como eu falei para vocês na aula sobre o Segundo Reinado, o movimento artístico que imperou nesse momento foi o do romantismo.
certo? E o romantismo, um dos seus principais aspectos é a valorização do indígena como símbolo da nação. Então, o indígena ele é mostrado com imagens de heroísmo, mostram a colonização do Brasil como um momento histórico, um momento heróico de mistura, né, da valentia indígena com a inteligência europeia, a inteligência do português. Então, nesse momento, o romantismo ele começa a valorizar o indígena. E, por outro lado, os negros são vistos como elementos negativos e inferiores naquela sociedade. Né? Isso não é de se estranhar, porque no Segundo Reinado, lembrando, o Brasil ainda é um país escravista. Então, os negros eles não podem ser afirmados nesse momento como pessoas importantes para a identidade nacional, certo? Assim, no Segundo Reinado, nesse processo de construção da identidade nacional oficial, existe um combate à miscigenação dos brancos com os negros. Então, há um combate a essa mistura de raças, né, utilizando as palavras bem racistas da época, e, além disso, há um crescimento das ideias racistas e eugenistas, aquelas ideias que pensam que a humanidade é dividida em raças e que existem raças superiores umas às outras. Uma ideia, claro, que ia se provar, com o passar do tempo, totalmente errada. E, finalmente, a Europa, mesmo nesse processo de construção da identidade nacional oficial, a Europa ainda se mantinha como um ideal da civilização. Então, nesse projeto de construção da identidade nacional, a Europa ela era tida como modelo, como centro de inspiração de todos os países que quisessem ser civilizados. Quando começa a República, os ideais que levam, né, esses líderes políticos, esses intelectuais que estão ali liderando esse processo de proclamação da República, são muito marcados pelo positivismo. E eu tenho certeza que vocês já viram alguma coisinha sobre o positivismo, principalmente nas aulas de sociologia ou até mesmo de filosofia. O positivismo ele foi uma corrente filosófica de origem francesa, um dos seus principais nomes é o nome do Auguste Comte, né, vocês devem lembrar dele. E o positivismo ele se desenvolveu ao longo do século XIX e ganhou muitos adeptos aqui no Brasil. Ele era baseado na valorização da razão, do conhecimento científico, do materialismo, da ordem social e do progresso material. Isso lembra alguma coisa? Pensa na bandeira do Brasil. Qual frase que está escrita no meio da bandeira do Brasil? Ordem e progresso, certo? Essa frase ela é um lema dos positivistas, é a valorização da ordem social e do progresso econômico. E a República, ela inicia com um processo que também foi muito importante para a história do Brasil, que é o processo de abolição da escravidão. Lembrando, a abolição da escravidão ela acontece no ano de 1888, né, a abolição definitiva, e a proclamação da República acontece no ano seguinte, já em 1889. No entanto, mesmo com essas medidas positivas, né, a primeira impressão que nós temos quando nós vemos essas medidas é que foram medidas muito boas, né? Abolir a escravidão, proclamar a república, mais democracia, mais direitos sociais. Só que, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Com a abolição da escravidão e com a proclamação da república, a população negra e a população ex-escravizada não tinha cidadania plena. Muitos eram analfabetos, muitos não tinham acesso a serviços de saúde, a serviços de educação, não tinham acesso nem mesmo a terras, não podiam desenvolver o seu próprio modelo de sustento. Então, essa população continuou não sendo reconhecida na identidade nacional. Isso só vai mudar a partir da década de 1920 e principalmente durante a Era Vargas, que vai de 1930 até 1945. Nesse período, ocorre uma reinterpretação da identidade nacional. E essa reinterpretação ela se dá principalmente a partir do movimento do modernismo. O movimento do modernismo, uma das suas características, é propor a ideia do mito das três raças para o Brasil, para explicar o Brasil, né? E o que esse mito das três raças diz? Ele diz que o Brasil ele é o resultado da miscigenação entre indígenas, europeus e africanos. E assim, essa miscigenação ela começa a ser valorizada. Se antes ela era desprezada, ela era vista como negativa lá no período imperial e até mesmo nos primeiros anos da República, a partir do ideário do modernismo,
essa miscigenação ela começa a ser vista como um aspecto positivo e aquilo que dá ao Brasil a sua riqueza, o seu caráter, a sua identidade nacional. Então, nesse momento, começa a ocorrer uma valorização de elementos da cultura afro-brasileira, como o samba, como as religiões, as artes. O carnaval começa a ser uma festa apoiada pelo governo nesse período. E, ao mesmo tempo, ocorre um repúdio e uma ressignificação das influências estrangeiras. Então, esses modernistas, eles começam a repensar essas influências estrangeiras que o Brasil tem, certo? Eles começam a recusar uma série de influências estrangeiras que ainda marcam muito a cultura brasileira e a ressignificar essas influências. Aquilo que alguns modernistas vão chamar de movimento de antropofagia cultural, certo? Que é o ato de você se alimentar de uma cultura estrangeira e dar um novo significado para ela com base na sua própria existência, com base na sua experiência nacional. No entanto, apesar desse mito das três raças, dessa ideia das três raças, ela parecer muito positiva, né? Realmente foi um avanço muito grande se nós pensarmos nos ideais racistas, até mesmo etnocêntricos do período colonial, do período imperial e no começo da República, ainda assim, ela foi uma ideia que passou a ser muito criticada, né, no decorrer do período republicano. E por que haviam essas críticas à ideia das três raças? Principalmente porque ela é uma ideia que esconde a história de violência, exclusão e desigualdade que foi historicamente praticada contra negros e indígenas no Brasil. Portanto, a ideia que o mito das três raças passa para nós é que essa miscigenação ela aconteceu de uma forma pacífica, ela aconteceu de uma forma consensual e até mesmo harmoniosa. Mas, na verdade, as evidências históricas apontam que a violência, a exclusão, a desigualdade são marcas muito presentes nessa relação entre essas etnias. Assim, somado à ausência de políticas públicas contra a discriminação e a desigualdade racial, essa ideia das três raças ela passa a ser muito criticada. Por quê? Além dela esconder toda essa história de violência, exclusão e desigualdade, o governo ele não se mobilizava positivamente para combater a discriminação, para combater a desigualdade racial. Então tudo ficava muito mais nas aparências do que realmente em políticas públicas concretas. Essa situação ela começa a mudar principalmente a partir da ditadura militar. Tá? Durante a ditadura militar, conforme os movimentos sociais foram lutando pela democracia, ao mesmo tempo começou a crescer os movimentos sociais negros e os movimentos sociais indígenas. Então, a luta pela democracia, ela vinha acompanhada de uma luta por mais direitos sociais, por reconhecimento da situação de desigualdade e discriminação que marcava a identidade nacional brasileira, e assim, essa luta ela começa a dar resultado, e um dos principais resultados que nós temos é após a redemocratização do Brasil, quando nós observamos um protagonismo crescente e um reconhecimento das lutas sociais, raciais aqui no Brasil. Então, essa foi a trajetória que eu quis comentar com vocês rapidinho, como que essa nossa ideia, né, de identidade nacional, ela se transformou ao longo da nossa história e como que ela trabalhou muito no sentido de excluir, né, mas aos poucos ela foi incluindo esses grupos sociais mais marginalizados na população, até chegar a a situação de hoje, né, que com certeza nós ainda temos muito que avançar, mas que já avançamos bastante se nós compararmos com os períodos anteriores. Nós não podemos deixar isso retroceder de forma alguma. Então, antes de nós passarmos para a resolução comentada de questões, queria lembrar vocês, pausem o vídeo, entrem lá no material complementar, leiam as questões antes e tentem resolver. A gente vai conversar só sobre as 3 primeiras questões por conta do nosso tempo, mas eu vou deixar mais algumas questões lá para vocês resolverem também, certo? Então, pause o vídeo e volta aqui para a gente comentar essas questões. Começando então pela nossa questão de número 1, é uma questão que caiu no vestibular da UEL de 2017. Ela diz o seguinte: leia o texto a seguir. Eu não vou reler o texto com vocês, tá? Para a gente não perder tempo, mas é um trecho do livro Macunaíma, do Mário de Andrade. Tá? O Mário de Andrade ele foi um escritor modernista, ele escreveu ali no período da década de 1920, 1930, e o Macunaíma é um personagem que ele criou, né, para criar uma espécie de anti-herói nacional, para combater aquela idealização do herói indígena que havia no período imperial.
Então, aqui ele traz um trechinho desse livro, do Macunaíma, e a questão que ele vai trabalhar com a gente, obviamente, é sobre o modernismo. Então diz o seguinte: enquanto produção cultural, o modernismo procurava reconhecer as identidades que formavam o povo brasileiro. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a presença da temática indígena no movimento, tendo por modelo o romance de Mário de Andrade. Então, pensando no modernismo, o que a gente vai ter que identificar aqui é o quê? Como que a temática indígena ela aparece nesse movimento modernista, tá? Então, vamos lá. A alternativa A. A utilização da temática indígena configurava um projeto nacional de busca dos valores nativos para a formação da identidade brasileira na época. Parece um pouco verdadeira, né? Mas a gente tem que lembrar que não era só a temática indígena que mobilizava o modernismo, né? O modernismo tentava incorporar os diferentes elementos raciais da população brasileira. Então essa daqui a gente vai descartar. A segunda diz: como herói indígena, Macunaíma difere das representações românticas, já que ele figura como um anti-herói, um personagem de ações valorosas, mas também vis. Tá? Essa, aparentemente, é a mais correta, né? Porque, realmente, o Macunaíma ele desconstrói aquela ideia de que a representação do indígena era uma representação heróica, épica, né? E ele tenta montar uma representação mais realista, que mostra um personagem que, ao mesmo tempo que é capaz de ações valorosas, ações corajosas, também é capaz de ações maldosas. Então, é um personagem muito mais humano. Então, essa parece realmente mais correta, mas vamos ver as outras. Na C diz: o Macunaíma se insere no racismo ocorrente no início do século XX, que via uma animalidade no indígena considerado coisa e não gente. Realmente, o período inicial do século XX foi um período de ideias muito racistas que eram correntes na sociedade brasileira. No entanto, o Macunaíma ele não se insere nesse período dessas ideias racistas, né? Justamente ele tenta transmitir essa ideia de uma identidade nacional ligada aos elementos indígenas. Então, essa alternativa também está incorreta. Na D, diz que o indígena foi considerado pelos modernistas como único representante da identidade brasileira, pois sua cultura era vista como pura e sem interferência de outros povos. Totalmente errada, né? A gente vê que, na verdade, os modernistas valorizavam as outras etnias da identidade brasileira e que justamente se misturavam, né? Não havia aquela ideia de uma etnia pura, de uma etnia significativa. Então, essa daqui também está incorreta. E na E diz que o trecho reafirma a característica histórico-antropológica do patriarcado brasileiro, que compreendia o indígena como um incivilizado puro e ingênuo. Não também, né? Por quê? O que o personagem Macunaíma busca combater é justamente essa ideia do indígena como um incivilizado puro e ingênuo, né? Ele tenta subverter essa ideia de que o indígena é um ser inocente, é um ser que enfim, que precisa da ajuda, né, do branco para conseguir desenvolver, para conseguir atingir a civilização. Então, a alternativa correta, a alternativa B, certo? Como herói indígena, Macunaíma difere das representações românticas, já que ele figura como um anti-herói, um personagem de ações valorosas, mas também vis. A nossa questão de número 2, ela também caiu na UEL, tá? No ano de 2013, e ela vai falar de um outro período da história do Brasil que nós citamos brevemente por aqui, tá? Vou ler ela junto porque é um texto curtinho, então a gente pode ir lendo e comentando. No contexto histórico das transformações ocorridas no século XIX, que envolveram questões da identidade nacional e da política no Brasil após a abdicação de Dom Pedro I, ocorreu uma grave crise institucional. Então lembra lá, abdicação de Dom Pedro I, 1830, tá? As tentativas de superação por meio das regências provocaram uma série de revoltas, como a Sabinada na Bahia, a Balaiada no Maranhão e a Cabanagem no Pará. A superação da crise, que coincidiu com o fim do período regencial, deveu-se a... Então, o que ele está dizendo aqui, antes da gente passar para as alternativas? Essa questão está dizendo que, nesse período após a abdicação de Dom Pedro I, então, no ano de 1830, se iniciou o período regencial, que vai durar mais ou menos 10 anos, até 1840, e foi um período de graves crises institucionais, onde ocorreram revoltas por todo o país, né, principalmente nas regiões mais distantes do Rio de Janeiro,
que lutavam contra esse domínio do poder central. Então, havia uma ausência de identidade nacional e isso resultava em conflitos políticos naquela época. E ele vai perguntar para a gente como que essa crise foi superada, então. Vamos ver as alternativas. Foi superada pela antecipação da maioridade do príncipe herdeiro? Pela consolidação da regência una e permanente? Pela formação e consolidação do Partido Republicano? Pela fundação das agremiações abolicionistas? Ou pela volta imediata de Dom Pedro I às terras brasileiras? Aqui, muito simples da gente resolver essa. Lembra que eu falei para vocês que toda essa questão de identidade nacional, ela começou a ser resolvida com o início do segundo reinado no Brasil, com o reinado de Dom Pedro II? E o que marca, então, o início do segundo reinado no Brasil? Justamente a antecipação da maioridade do príncipe herdeiro Dom Pedro II. Lembra que ele chegou ao poder dando o chamado golpe da maioridade, ele não tinha idade ainda para assumir a coroa, mas ele acabou, os apoiadores dele acabaram manobrando as leis ali no Brasil e conseguiram fazer o Dom Pedro II assumir a coroa. Então, todas as outras alternativas são totalmente nada a ver, Dom Pedro I nunca retornou às terras brasileiras, as agremiações abolicionistas não tiveram nenhum impacto aí na formação da identidade nacional. A formação e consolidação do Partido Republicano ela acontece bem depois do período das regências, e a consolidação da regência una e permanente ela não acontece. É justamente quando começa o segundo reinado que essas regências elas terminam como forma de governo no Brasil. Então, a alternativa correta, alternativa A. Indo para a nossa questão de número 3, que caiu na UEL em 2018, a última questão que nós vamos comentar aqui, mas tem mais questões lá no material complementar que você pode resolver, ela traz para a gente uma letra de música, tá? Uma letra de música lá da Carmen Miranda, a música que diz Disseram que eu voltei americanizada. Não vou ler toda a letra da música para vocês, mas recomendo que vocês escutem, uma música muito boa. Colocou aqui os créditos da música também. Mas a questão que a gente vai trabalhar é a seguinte. Tem um outro texto de apoio, que conta aí uma pequena biografia sobre a Carmen Miranda, contando como que ela criou esse samba, explicando por que ela criou esse samba, porque ela passou um período nos Estados Unidos, e quando ela voltou ela foi muito criticada, criticaram o fato dela supostamente ter se tornado americanizada, justamente porque ela estava vivendo aquele contexto lá na década de 1930, 1940, de repúdio às influências estrangeiras aqui no Brasil, justamente o contexto aí do modernismo. Então, quando ela chegou no Brasil, ela começou a ser muito atacada por conta dessa americanização que ela teria passado. E o que a questão quer perguntar para nós é o seguinte: com base na letra da música, no texto e nos seus conhecimentos sobre o Estado Novo, um dos períodos ali da Era Vargas, responda aos itens a seguir. Item A. Explique o posicionamento político e militar do governo Vargas em relação aos governos alemão e americano durante a Segunda Guerra Mundial. E a segunda, explica a ideia de identidade nacional promovida pelo governo de Getúlio Vargas. Só lembrando, gente, essa questão aqui é uma questão discursiva, tá? E no vestibular desse ano não vai cair as questões discursivas, apenas a questão objetiva, a de marcar X. Mas eu estou passando essas questões objetivas para vocês justamente porque é uma forma de você treinar um pouquinho a sua escrita, então isso vai te ajudar aí principalmente a fazer a redação, tá? E também para você revisar alguns conteúdos, revisar alguns temas que são importantes e que podem aparecer na prova também. Então, essa questão eu só vou comentar o que você deveria lembrar nessa resposta, tá? Então, nessa questão A, para explicar o posicionamento político e militar do governo Vargas, você tem que lembrar que o Getúlio Vargas ele tinha uma proximidade com a Alemanha, só que o tempo todo ele mantinha uma política de neutralidade estratégica. Então, quando a Segunda Guerra Mundial começa, o governo Vargas tinha uma aliança com a Alemanha e ficava tentando negociar com os Estados Unidos. No momento em que os Estados Unidos entram na guerra, aí sim, Getúlio Vargas se decide a apoiar os Estados Unidos. Mas o que realmente importa aqui para a nossa aula e para a nossa revisão de hoje é a questão B, para explicar a ideia de identidade nacional promovida pelo governo de Getúlio Vargas. Essa ideia de identidade nacional é aquela do modernismo, que exalta o nacionalismo e tenta impor uma ideia de identidade nacional miscigenada, ok? Eu vou deixar o textinho completo da resolução dessa questão lá no material complementar e você pode conferir com mais calma, beleza?
E por hoje nós vamos ficando por aqui. Nós nos vemos na semana seguinte com a nossa próxima revisão. E caso você tenha alguma dúvida, só entrar em contato no grupo do Facebook História CPV 2020. Até mais e até semana que vem. Tchau!